Agora vamos lá, gente. Dormir bem é fundamental, a gente não pode ser negligente. Hoje a gente vai conversar sobre apneia noturna, a gente vai falar sobre ronco, a gente vai falar sobre alguns distúrbios, a gente vai falar sobre o que a gente precisa prestar atenção, estar atento para que a nossa qualidade de sono repercute em uma qualidade de vida, porque é impressionante. Eu tenho aqui uma médica maravilhosa e ela vai explicar direitinho qual é a relação do sono com a nossa qualidade de vida. Só que antes, eu quero mostrar para você a matéria que a Andressa produziu, falando sobre qualidade de sono, sobre as etapas do sono, e eu acho que você vai gostar também. A gente introduz o assunto e depois vem mais a fundo. Vamos lá. Os seres humanos passam, em média, 1/3 de suas vidas dormindo. O sono saudável é dividido em 4 fases. A pneumologista e especialista do sono, Sônia Tojeiro, explica cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a fase da sonolência, depois seguido de um estágio que a gente chama estágio 2 do sono. Depois vem um sono mais profundo, que se chama o sono de ondas lentas, porque as ondas são mais lentas. Depois a gente volta para esse estágio 2 e entra no sono REM, que é o sono dos movimentos oculares rápidos. Cada fase do sono tem o seu papel. O sono REM, esse sono dos movimentos rápidos, ele tem uma função de preservar as funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? É a memória, a atenção, as funções executivas, ou seja, a capacidade de você resolver problemas. O sono de ondas lentas também tem a função de restaurar o cansaço, ou seja, de dar a sensação de bem-estar. Doutora Sônia ressalta que ter uma boa noite de sono é importante para a saúde. Uma coisa que tem que prestar atenção é que muitas vezes o indivíduo entende que o sono pode ser deixado em segundo plano. Então, às vezes, fica mais tempo na TV, na internet, no celular e em detrimento do sono. A consequência disso é a fadiga, o cansaço, a sonolência. Se você não tem esses hábitos e ainda assim não dorme bem, é bom prestar atenção. Se o indivíduo tem insônia por conta de uma depressão, se as pernas movimentam muito durante o sono, se o indivíduo ronca, sufoca muito à noite, se está com excesso de peso, ingestão de álcool também é uma coisa que pode prejudicar o sono, né? E café em excesso. Então tem uma série de fatores de hábitos e também de doença. Acordar cedo depois de uma noite mal dormida é frustrante e se isso acontece com frequência, é bom procurar meios para reparar esse mal. Hoje em dia, a tecnologia oferece inúmeros aplicativos que analisam o seu sono, mas mesmo com toda essa modernidade, o melhor que se tem a fazer ainda é procurar a ajuda de um profissional. A gente entende assim que esses aplicativos, óbvio que devem ter aplicativos bons, mas eles precisam ser validados. O que significa isso? Eles precisam ser comparados ao exame convencional, que é a polissonografia, que é considerado o exame padrão para avaliar o sono. Então você não pode utilizar um aplicativo ou mesmo um método outro que não tenha sido comparado a um método convencional para dizer se é bom ou se é ruim. Então, nesse sentido, precisa ter certo cuidado com esses aplicativos. Óbvio que isso não substitui uma boa consulta, né, uma boa avaliação clínica desses pacientes. Muito bem. E aí, a gente já entendendo que são tantas coisas que afetam o nosso sono, a gente vai conversar com mais profundidade com quem entende muito sobre esse assunto, a otorrinolaringologista, a doutora Carolina Monteiro, que já está aqui nos esperando. Seja muito bem-vinda. Carol, você tem o mesmo nome da minha filha e da minha nora, porque ambas são Carolinas e agora as duas Monteiro. Que legal. Vamos lá. Dormir é algo que parece natural, mas eu sei que para muito telespectador não é uma realidade. Tem gente que não dorme bem há muitos anos, há quem nunca dormiu, mas o que eu percebo, que eu tenho conversado com muitos médicos, é que depois de uma certa idade pode piorar. Tem relação com hormônios? Tem. Olá, boa tarde, tudo bem para todo mundo? Sim, tem relação com hormônio.
a insônia está mais associada à mulher, né? As mulheres têm mais insônia do que os homens normalmente. Os homens têm mais apneia. E essas duas entidades, né, causam dificuldade de ficar, de dormir, de ter um sono restaurador durante a noite e acaba ficando com essa sonolência durante o dia, né? As mulheres acabam ficando igual aos homens na menopausa por causa da alteração hormonal mesmo. E também, porque é uma coisa da vida, acaba tendo diminuição de musculatura, né? A musculatura fica mais frágil e acaba tendo, em relação à apneia, acaba tendo mais episódios de colapso da via aérea durante a noite. Então, a apneia acontece mais mesmo. A apneia, ela sempre acontece depois que a pessoa já ronca? Ou uma pessoa pode ter apneia mesmo sem roncar? Normalmente está associado, né? O ronco pode não estar associado à apneia. Nem sempre quem ronca tem apneia associado, porque não é só a apneia que existe, né? Existe também a hipopneia. A apneia é um fechamento total da via aérea, então não tem oxigenação durante esses 10 segundos, que é o diagnóstico da apneia mesmo. A hipopneia ainda passa algum ar, só que menos. E isso causa mesmo... E pode não estar associado ao ronco? Pode não estar associado. Geralmente a pessoa ronca leve, moderado ou grave. Geralmente é tão interessante, acontece. porque quando a gente vê ou ouve alguém roncando, fala assim, nossa, tá dormindo gostoso, tá num sono profundo. Essa é a sensação que a gente tem, né, Abdi? Olha o Abdi aqui, câmera querido do meu lado, mostra o Abdi. A turma gosta de ver nossas câmeras, olha lá. Ele tá aqui do meu ladinho, a gente só tá prestando atenção. Mas quando você vê alguém roncando, você não acha que tá dormindo gostoso? Um exemplo aqui, ó. Aqui no estúdio, aqui ele não dorme no ponto, não, tá sempre ligado, não faz isso. Você viajou? Você viajou com o Guto, não deixou dormir à noite? E ele nem tem tanto... Nós. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira boa. Vou postar agora lá no Instagram, Vida Melhor Oficial. Assim, olha, você tem um amigo que ronca? Marca o seu amigo aqui para que ele possa vir assistir a pauta, tá bom? Você tem um amigo que ronca? Capricha aí, a turma que tá lá no sítio já vai postar no nosso Vida Melhor Oficial. Vai ser uma perguntinha, pode ser no story se preferir, uma enquete, ou no feed, como vocês acharem melhor. Mas vamos lá. Então, não é verdade, a pessoa que está roncando, ela não está dormindo bem. Normalmente não. O que acontece? O ronco também pode estar associado à ingestão de álcool, que pode fragilizar um pouquinho, né? A musculatura fica um pouco mais fragilizada durante a ingestão de álcool, em uso de alguns medicamentos. Então, às vezes a pessoa que está mais cansada também acaba roncando, não que isso seja o normal dela. Algumas noites pode acontecer. A gente ronca porque está relaxada essa musculatura? Porque a musculatura está relaxada, ela vibra, né? O que é a apneia, a hipopneia? São alterações ou anatômicas mesmo, ou funcionais, que acontecem por causa de um nervo não está funcionando como deveria estar funcionando para inervar essa musculatura, né? Dessa região que faz a dilatação da faringe. Então, quando a gente respira, diminui a pressão. Então, esse músculo tem que permanecer tônico, ele tem que permanecer bom para manter essa via aérea, porque ela tende a fechar mesmo. E se a gente tem a circunferência cervical maior grau de adiposidade na região, isso piora mais ainda, né? Puxa vida, e quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com o tônus todo mais flácido, a gente tende a roncar. Sim. Mais uma, hein, gente? Mas é bom viver, né? Então vamos envelhecer, tá tudo certo. Mas pode ser que todo mundo ronque mesmo ao envelhecer. Pode ser, principalmente se tiver... Por isso que você tá roncando. Alguma alteração nasal. Ninguém gosta de falar que ronca, né? Ninguém. Todo mundo tem pavor de falar que ronca. E não é uma escolha, né? Quem ronca, pelo que a gente já tá entendendo, sofre por roncar, porque não dorme bem. E não é uma escolha. Sim. Existe algo para fazer? Sim, a gente avalia tanto a parte... Eu sou otorrino, né? Então a gente acaba avaliando toda a parte anatômica mesmo da face, às vezes uma obstrução nasal, né? Um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto nasal. Isso faz com que a pessoa respire pela boca. Você respirando pela boca acaba fazendo a vibração acontecer mais também, né? Então a gente tem tratamento nasal, ou mesmo clínico ou cirúrgico, muitas vezes, por desvio de septo. Amígdalas muito grandes, que também podem causar alguma alteração de face. Então, a pessoa tem o queixo um pouquinho para dentro, tem uma diminuição da maxila. Isso também pode fazer... Essas coisas anatômicas, geralmente, são cirúrgicas, né? Agora, se a pessoa não tem nenhuma
possibilidade de cirurgia, porque ou é idoso ou tem algum outro problema vascular, cardiovascular associado, a gente pode fazer o tratamento que é o ouro, que é o CPAP, né? Se é associado à apneia e ronco, né? E é necessário, e muda a qualidade de vida de quem Muda a qualidade usa. de vida completamente. Tá vendo só? Ó, eu tô conversando com a Carol Monteiro, ela tá lá no carolgioia@uol.com.br. Se você quiser mandar uma mensagem ou ligar para marcar um bate-papo com a Carol, é o 11 2950 2339. 11 2950 2339, uma excelente otorrinolaringologista. Parece dramático, né? Falar, sério? É. Às vezes você vê uma pessoa roncando, que tem aquele... É bom ficar atento. Isso não é normal. E eu estou conversando com a Carolina Monteiro, ela é otorrinolaringologista, e ela que vai explicar melhor tudo isso. Eu exagerei? Não, é verdade. O que acontece? A apneia acaba sendo uns 10 segundos, minimamente, né? Para a gente diagnosticar uma apneia, são 10 segundos de parada de respiração. Então, durante essa parada, o corpo começa a produzir um monte de hormônio, ativa o sistema simpático, que ele acaba estimulando frequência cardíaca, aumento de pressão. Então, por exemplo, se uma pessoa já tem alguma doença cardiovascular de base, com aterosclerose, isso pode fazer soltar trombo e fazer um AVE, fazer um infarto do miocárdio, né? Então, realmente pode acontecer, pode ter morte súbita durante os episódios de apneia. Ou seja, é importante investigar se a gente tem apneia. Porque se você tem alguém que durma contigo, às vezes a pessoa até percebe, mas nem sempre, porque tá todo mundo dormindo, né? As pessoas percebem muito quando o ronco é alto e a pessoa tem mais dificuldade para pegar no sono, dorme antes da que ronca. Mas nem sempre as pessoas ao lado percebem que a gente tem apneia. Que exame que a gente deveria fazer? A gente tem que fazer, primeira coisa, a avaliação clínica, né? Porque às vezes a pessoa não chega por um cardio, falando que, olha, eu tô sentindo um pouco mal, e vai diagnosticar a apneia por causa de um distúrbio cardíaco, porque a apneia acabou gerando, né? Então isso a gente acaba vendo na polissonografia basal. São alguns tipos de polissonografia que a gente faz, né? A basal é que a gente dorme no lugar, faz avaliação do sono mesmo, né, com eletroencefalograma, que são os eletrodos na cabeça, a avaliação da musculatura do queixo e do olho. E essa é a principal. São 7 canais que a gente fala, né, feito no lugar, com técnico de sono. Então, avalia todo o sono da pessoa e toda a parte cardiovascular, de saturação de oxigênio. E tem algumas outras, né, que são específicas para a apneia. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu acho que ele tem uma apneia, mas também acho que ele possa ter distúrbio de movimento de perna. Então, eu não peço uma polissonografia mais simples, que é a domiciliar, porque ela não avalia essa outra parte, ela não avalia sono. Ela avalia só as outras questões, né, de apneia principalmente. Então, a polissono é o principal para se fazer. A pessoa pode ter um problema nas pernas? Como é que chama isso? Tem esses distúrbios de movimento, pode ser a síndrome de perna inquieta, que na verdade não é diagnosticado na polissonografia, é um diagnóstico clínico, que a pessoa sente um desconforto nas pernas, tem necessidade de movimentar a perna. Isso acontece mais perto da noite, da parte de dormir mesmo, e ela tem a necessidade de mexer a perna. Isso pode ser alguma deficiência de ferro, que isso a gente tem que avaliar com exames laboratoriais. Agora, na polissonografia, a gente pode perceber um distúrbio de movimento periódico de pernas, que são os espasmos, que na polissonografia a gente tem os eletrodos na parte da perna, que consegue avaliar isso. Isso pode predizer algum problema cardiovascular, renal, né? Olha que interessante. Gente, como é importante você estar bem amparado. Eu passei o contato da doutora Carolina quando a gente estava lá na TV, na TV e no YouTube, agora só aqui para o YouTube, vou deixar registrado mais uma vez, é o 11 2950 2339, porque vale uma consulta, viu? Imagina, agora eu tô pensando, vai deitar, tem vontade de esticar a perna, tem um desconforto, pode ser que seja uma baixa de ferro? Pode ser, pode acontecer. É uma sensação de desconforto, não é dor. Acontece mais nos membros inferiores, mas pode ter também nos membros superiores. E um outro sintoma de pernas que mexem à noite pode ser um distúrbio de sono, que pode até levar a um problema cardíaco. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, já está a arte lá no nosso Vida Melhor Oficial. Quero saber se você conhece alguém que ronca. Vai lá no nosso Instagram, marca essa pessoa, chama para assistir,
porque vai ser útil para todo mundo, né? E a gente tem que quebrar um pouco esse estigma, essa barreira, porque as pessoas, por vergonha, elas não vão buscar a solução. Então, quem ronca precisa procurar um otorrinolaringologista. Normalmente um otorrino. Eles acabam chegando em outros também por causa das alterações cardiovasculares, né? Acaba chegando num cardio e a apneia, o ronco é muito estigmatizado. As pessoas têm vergonha de falar que roncam, né? Então elas acabam procurando o otorrino meio que acabam procurando o cardio antes, o pneumo antes, porque pode dar algum problema, as alterações clínicas da apneia. E aí esses especialistas mandam para o otorrino geralmente. Agora, o ideal é a gente procurar um otorrino antes, né, gente? Roncou, vai. E parar com essa bobeira de, eu não ronco. Você não escolheu roncar, eu ronco, tá? E eu vou falar para você também já quebrar um pouco esse paradigma. Ronco todo dia? Não, acho que não. O Ricardo não reclama. Mas eu vi no teste do sono, na polissonografia, que eu ronco em algum momento da noite. Então, é normal, não é uma condição que a gente escolhe. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Você disse que tem a ver com a parte da flacidez no tônus da laringe, faringe, é isso? O músculo, normalmente, é o genioglosso, que é um músculo da língua. Existe fisioterapia para isso? Existe. A gente lá na Unifesp tem uma especialista lá, uma fonoaudióloga, que a gente está tendo muito resultado legal com isso mesmo. Às vezes as pessoas têm uma apneia leve, né? Não tem indicação de CPAP, né? Que é um dos tratamentos da apneia, que é tratamento contínuo, a pessoa às vezes não quer ficar com isso. Então a gente ou usa um aparelhinho, ou, se a pessoa não tem todos os dentes, a gente acaba indicando uma fonoterapia, que ela fortalece mesmo o músculo da língua e outros músculos associados. Perfeito. Eu vou pedir para a produção procurar uma foto de um CPAP, porque de repente você nunca ouviu falar em CPAP. Sim. É um aparelhinho, talvez você já tenha visto numa viagem, até mesmo uma viagem rodoviária, tem gente que leva o seu CPAP, no avião também é muito comum, as pessoas que vão passar a noite no avião levarem o seu CPAP. Então, daqui a pouquinho eu coloco aqui a foto de um CPAP para você entender o que é um CPAP. E aí vai ser o companheiro para o resto da vida. É o companheiro para o resto da vida, até chegar a outro tratamento melhor, né? Que a gente consiga abandonar o CPAP, sim. Normalmente, sim. Perfeito. Vamos colocar nosso chat? Você já mandou a sua dúvida? Dúvidas sobre distúrbio do sono, dúvidas sobre ronco, sobre apneia para a doutora Carolina Monteiro, que é o otorrinolaringologista, tá? Já vou abrir o chat aqui. lá. A produção já botou um monte de CPAP, olha. E tem vários modelos, é isso? Tem vários modelos. O CPAP geralmente é esse aparelhinho. As máscaras têm vários modelos. O ideal, o que a gente chama de padrão ouro, é essa máscara nasal mesmo. E aí tem gente que não suporta muito, dependendo do grau da apneia, a pressão do CPAP para tratamento, né, para zerar as apneias é muito alta. Então tem gente que prefere uma máscara total, que a gente chama, né, aquela ali em cima, que é ela toda. Mas normalmente a gente usa essa nasal mesmo. Caramba! E não atrapalha para dormir? Não, assim, a gente tem que fazer uma polissonografia e normalmente uma polissonografia para titulação desse aparelho, para saber quanto a pressão vai ser ideal para baixar as apneias e hipopneias dessa pessoa. Às vezes, se é muito alta a pressão, dá um desconforto. Então, ela tem que ficar acompanhando, adquirir o produto, tem que ficar acompanhando para o físio para ele ensinar a acontecer, porque acontece que você tem que aprender a dormir com ele, né? Existe CPAP disponível para a população que não tem um plano de saúde ou que não tem poder aquisitivo? Infelizmente, não tem. Ei, Brasil, triste isso, hein? Porque tem gente que precisa, né? Tem. Na Unifesp, eles acabam tendo uns convênios com alguns e acaba ficando um pouquinho mais barato. Mas é caro um aparelho desse? Mas é caro. Em média, uns 3.000, 4.000 reais. E é um só pro resto da vida? Normalmente o aparelhinho dura bastante, o aparelhinho sim. Agora a máscara e a traqueia, que a gente chama, né? Tem que trocar. Pelo menos uma vez por ano tem que avaliar. E é isso, mas o aparelho dura em média. Joia. E não pode falar, vou comprar um CPAP, ponto. Tem que ser indicado por um otorrinolaringologista depois de fazer o teste da polissonografia. Tá joia. Vamos agora colocar o nosso chat no YouTube. Você que já mandou a sua pergunta, muito obrigada. Adoro a sua participação. Você que não mandou a pergunta ainda, corre lá. Entra no YouTube do... Você já tá no YouTube, né? Olha aí. É o Juntos pela Vida, tá bom? E manda lá a sua participação. Quem mandou pela televisão, lá pelo Instagram, também tá valendo, tá? Então vamos lá, ó, a turma sumindo aqui, que ronca, adoro. A Sara Jesus diz, Clau, boa tarde, meu marido, Robson, ronca tão alto que eu não consigo dormir com a zoada. O que eu posso fazer para ele parar ou diminuir? Tem que fazer uma polissonografia
porque às vezes é só o ronco, precisa ver em que situações ele ronca, se é sempre, provavelmente ele tem algum grau de apneia e hipopneia. Ou seja, Sara, você vai falar para ele assim, meu amor, a gente precisa ir num médico, num otorrinolaringologista. Eu sei que você ronca porque eu ouço, não é culpa sua, eu tô do seu lado e descobri que isso pode ocasionar uma doença séria, até mesmo um infarto, e você perder a vida que você tanto ama. Então vamos juntos. Aí você já marca o médico e leva. Às vezes, marido, a gente tem que fazer assim, né? Levar no braço. Sim. Sabe que eu levei o meu marido no seu pai, inclusive? A doutora Carolina Monteiro é filha do doutor Edson Monteiro. E eu levei, que é otorrinolaringologista também, exatamente por essa questão de ronco. Eu falei, Ricardo, isso é perigoso. Sim. Vamos ver se eu tenho, se você tem, porque era um falando que o outro roncava, né? E no final, ambos roncavam. E a gente tem que corrigir isso, porque senão pode fazer mal. Vamos lá, continuando. A Rosimeire Cunha diz... Eu ronco, tenho apneia, às vezes resseca a língua e a garganta, acordo e coloco água na boca. Isso é comum? É, porque ela acaba respirando pela boca, né? Então acaba que pode fazer até faringites de repetição. A pessoa resseca mesmo a via aérea, porque o nariz, ela acaba que provavelmente deve ter algum problema nasal associado, abre a boca, respira pela boca, resseca. Aí acorda que precisa beber água, que precisa realmente colocar um umidificador no quarto. Precisa avaliar, a gente tem que respirar pelo nariz, não é para respirar pela boca. Sempre pelo nariz, né? E se tiver o nariz obstruído, tem que procurar um otorrino para fazer o que for necessário. Vamos lá. A mesma Rosimeire, que falou que tem a boca seca, etc., ela disse que ela retirou as amígdalas na infância. Tem alguma relação? A criança, quando tem amígdala, a criança também pode roncar, né? Por alguns fatores. A amígdala hipertrófica, que é a amígdala muito grande, ela pode fazer roncar porque ela obstrui também a região da respiração, né, a via aérea. Então, ela pode respirar, ela pode roncar. Ela tirar e roncar não tem muito nada a ver. Assim, ela ter tirado e roncar agora não tem relação, não. Tá joia. A Esther Oliveira tá fazendo uma pergunta interessante. Por que tem gente que quando tá dormindo baba? Porque está de boca aberta, né? Às vezes você, principalmente, tem gente que produz muito mais saliva do que o normal, né? E aí acaba que tem a celorreia, que a gente chama mais noturna. Está de boca aberta porque relaxou a musculatura. Relaxou, Mas pode também estar de boca aberta respirando pelo nariz? Ou pode se abriu respirar. A boca porque está respirando pela boca? Não, pode respirar pelos dois. Mas normalmente se a pessoa abre a boca é porque ela não está com uma respiração nasal adequada. Senão ela não tem essa necessidade. Não teria. Então é bom olhar também a respiração nasal. Vamos lá. A Fátima Regina está perguntando o que fazer para melhorar a apneia do sono. Precisa ver o grau, né? A apneia tem de leve, moderada e grave. Até 5 na polissonografia, que a gente avalia, é normal. De 5 a 15 a gente considera leve. Para os casos leves, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Ou o aparelhinho intraoral, ou mesmo a fonoterapia, que são as coisas menos invasivas que a gente consegue fazer mesmo para essa pessoa que tem leve. As mais moderadas a graves, a gente já pensa num CPAP. Maravilha. José Maria Vieira Pinto, ele diz, viu, estou com um pouquinho de tireoide, como posso ser curado? Sou de Itapetininga. Então, depende, se você está com a sua tireoide descompensada, você pode estar com hipotireoidismo muito baixa ou hipertireoidismo muito alto. Aí seria bom procurar um endocrinologista, né? Aí, olha, eu vou te falar, porque eu tenho hipotireoidismo, então minha tireoide sempre funciona bem, quase nada. Eu suplemento com um hormôniozinho, que é a tiroxina, tá? Que aí pode ser Puran, Sintroid, o Tirox, tem vários nomes. Mas tem que ver qual é o seu problema, se é para baixo ou se é para cima. Né? O hipotireoidismo super fácil de controlar. O hipertireoidismo já é um pouquinho mais complicado, porque também dá um pouquinho mais de risco, né? Sim. Mas tudo tranquilo, mas não pode ficar sem tomar medicamento, porque a qualidade de vida de quem tem hipotireoidismo cai muito. Eu sei disso porque até descobri o que era, eu achei que tinha tudo. Sono, intestino ruim, né? Depressão, mau humor, insônia. Sim, tudo isso. Porque afeta toda a qualidade de vida se você não equilibra as suas glândulas tireoidianas. Vamos continuar aqui, ó. A Andréia diz assim, Andréia Paz, eu fiz polissonografia e chego a ter 60 apneias em mais de 1 minuto. Caramba! Acima de 30 já é grave. Ela tem um atrás do outro. Ela não dorme, né? O sono dela é super fragmentado, porque cada vez que a gente tem uma apneia, fecha completamente. Então, o corpo tem que acordar a gente para ter alguma respiração, né? Então, você tem esses micros despertares, que faz fragmentação do sono. Então, o seu sono não está um sono reparador. Provavelmente, ela deve queixar de sonolência diurna, bastante. O que ela tem que fazer, hein?
ela tem que urgente procurar um médico do sono, né, um otorrino ou algum outro médico, para avaliar as questões anatômicas dela e se ela não quer fazer nenhuma cirurgia, se às vezes ela tem indicação de cirurgia, se ela é jovem, né, ou usar um CPAP, com certeza. Ela está com risco cardiovascular alto, risco mesmo de derrame, né? Olha, Andréia, presta atenção, risco cardiovascular alto, risco de derrame. Então, gente, é importante, viu? Tem que prestar atenção, se cuida, pelo amor de Deus. Vocês são tão importantes para mim e eu fico tão feliz com esse momento da gente poder falar de saúde para levar essas informações até você. Vou pedir mais uma vez para ninguém colocar a política aqui, a gente está com esse Brasil polarizado. Não vamos entrar nessa não, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem maior, tá bom? Para não precisar pular aqui mensagem de ninguém. A Sandra Fábio, ela diz: meu neto de 2 anos e 10 meses é autista leve. Quando dorme comigo, a noite é tensa, não dorme coberto e chuta as cobertas com a perna. Isso talvez seja uma característica do autismo? Pode ser, mas ele pode ter também um outro distúrbio do sono, que não é um distúrbio respiratório, que a gente chama de parassonia, né? Ele pode ter terror noturno, que são os distúrbios mesmo de comportamento durante o sono, que pode ser terror noturno, que pode ser sonambulismo. Aí quem avalia mais essa questão é o médico do sono, mas principalmente um neuro do sono, que pode estar associado com o autismo, sim, eles já são um pouco mais agitados, né? Mas pode ter, se você tem que avaliar para ver em que época do sono, em que estágio do sono isso acontece. A Sara de Jesus está perguntando: o álcool influencia muito no ronco? Influencia. E se ele parar de beber, o ronco some? Se for só associado ao álcool, porque sim, tem gente que saiu à noite, voltou e foi dormir mais tarde, associado ao álcool, acaba tendo ronco mesmo, né? Porque relaxa demais a musculatura. Medicamento também relaxa demais a musculatura. Então, diminuir o álcool é sempre uma boa. Perfeito. Aí a Sandra Fabian está perguntando: o que faço para ajudar o sono dele? É do neto, tá? Aquele que não dorme. Diz que depois das 4 da manhã ele dorme melhor. Ele precisa realmente avaliar, fazer uma polissonografia para avaliar essa questão. Se é só mesmo um distúrbio mesmo de parassonia, que às vezes precisa entrar com remédio para isso, para ele parar, porque ele movimenta demais. Então ele não tem um sono, ele dorme de cansado, provavelmente, né? Joia. Olha, a Enilza Aguirre Vieira: depois que meu filho começou a usar o CPAP, ele teve uma melhora de qualidade de vida e não se sente mais cansado ao acordar. Esse é o relato da maioria dos... Da maioria. O primeiro dia de uso, a pessoa já relata isso pra gente. Olha dia que de beleza. uso. Eu vou pedir para a Cleudes comentar só uma vez. Você já foi notada, gente. Vocês todos são notados com muito carinho. Não mandem várias mensagens, porque senão a gente acaba não conseguindo ler a mensagem do coleguinha, né? Então, uma mensagem só, tá bom? Aqui a Valdete, ela traz uma questão muito interessante e eu sou uma das pessoas que gosto muito de falar desse assunto. Ela diz assim: tenho insônia desde jovem e uso alprazolam de 0,5 miligrama. Há anos venho piorando a minha memória. Há relação entre o uso contínuo dessa medicação? Com o quê? Com a falta de memória? Tem mais relação com a insônia dela. Esse alprazolam está resolvendo a insônia dela? Às vezes não está 100%, né? A gente tem vários outros medicamentos que não são tão sedativos, que a gente chama, para usar para insônia hoje em dia, melhores e que são mais fisiológicos, a gente chama, inclusive relacionados com a melatonina. Não sempre só a melatonina, mas uns associados. Então, pode. A insônia sozinha já pode mudar bastante essa questão de memória, de aprendizado, né? De toda forma, assim, se você não está dormindo bem, tem que rever. Aliás, eu falei que eu gosto de falar sobre esse assunto, porque assim, gente, medicamento psiquiátrico usado a longo prazo, sem voltar no médico, porque tá fácil de pegar receitinha, não é indicado para ninguém, porque... Eu acho assim, o medicamento, ele precisa ter sempre um ajuste fino, médico e paciente. E na psiquiatria, isso se faz ainda mais necessário. Então, volte no seu médico, peça uma reavaliação, né? E tenta, sim, trocar, porque é para ficar bem. E o alprazolam não precisa ser tomado para toda a vida, né? É um remédio de crise, né? Sim. Então, ele é ali... Nem o tratamento para insônia, né? O tratamento ouro... fazer o tratamento certinho para ficar com essa memória boa, que é o nosso bem também, né? A gente poder lembrar das coisas boas da vida. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Pergunta...
A Edicleia da Silva está falando aqui, em Santa Catarina recebemos do governo CEPAP e temos toda a assistência, procurem seus direitos. Olha que coisa Aqui em São boa. Paulo não tem, que bom saber. Nossa, bom saber, viu, Edicleia? É bom quando a gente tem boas notícias, né? Então, bora correr atrás daquilo que a gente pode. Já que o governo vai trocar, vamos ver se a gente consegue, né? Bom, Solange Navarro, meu marido ronca demais. O único jeito para eu dormir é com protetor auricular. Mas eu acho que mais do que você dormir bem, é incentivá-lo a procurar ajuda. É, porque acaba tendo até divórcio. As pessoas dormem em quartos diferentes, acaba... Não, mas o pior é que não é tudo, assim, né? só ficar com raiva porque ele ronca. Tem que ajudar, É né? saber que ele pode perder a vida. Sim. Porque o ronco pode causar um problema cardíaco. E eu não estou exagerando. Não. Então, ó, vamos lá. A Cleudes, boa tarde, doutora e Claudinha. Descobri que tem um urso em minha casa. Uau! Ele dorme comigo toda noite. O que fazer? Procurar ajuda? Médico, otorrinolaringologista. Estou conversando com a doutora Carolina Monteiro, que é filha do também otorrinolaringologista, doutor Edson Monteiro. Aliás, dois queridos que estão sempre muito bem-vindos, de portas abertas aqui no Vida Melhor. Obrigada. Leva um abraço forte pro seu pai, aliás, para toda a sua família, seu irmão, que é um psicólogo maravilhoso também, para sua mãe e todo mundo, tá bom? Tá bom, obrigada. Olha, a doutora Carolina Monteiro, ela tá no 11 2950 2339 e o carolgioia@uol.com.br.